Bom, pessoal, conjuntos. O que seria conjuntos, tá? Conjunto é uma coleção de coisas que tem algo em comum. Por exemplo, imagine você uma escola, tá? A escola é um conjunto? É uma coleção de coisas, alunos, estudantes, professores, tá? E todos eles têm algo em comum, né? Trabalham na mesma escola, estudam na mesma escola, frequentam essa mesma escola, tá? Se eu quisesse também, eu poderia fazer um conjuntozinho menor, por exemplo, os alunos da manhã, certo? É uma coleção de alunos que tem uma coisa em comum, que é todos eles estudam de manhã. Poderia ainda dividir numa turma menor, por exemplo, a turma do fundamental é uma coleção de alunos que estudam no ensino fundamental pela manhã nessa mesma escola. Então, eles são uma coleção de alunos que têm coisas em comum, estudam no fundamental, de manhã na escola. Poderia separar também o conjunto dos alunos do ensino médio, que estudam de manhã nessa mesma escola, seria um conjunto, tá? Poderia separar os alunos da tarde. Só quero que você entenda que conjunto é uma coleção de coisas e que tem que ter alguma coisa em comum, tá? Exemplos. Conjunto das vogais, elas são usadas para formar palavras, certo? Se eu quisesse representar o conjunto das vogais, como é que eu faria? Eu poderia fazer um quadrado, um círculo, alguma coisa do tipo e botar as vogais, tá? A, E, I, O, U. Essa representação aqui seria a representação gráfica, tá? Por meus desenhos, aí vai. Se eu fosse fazer a representação por extenso, escrevendo, seria assim, ó. O nome do conjunto em maiúsculo, tá? Botaria vogais, igual, abre chaves, e colocaria todos os elementos desse conjunto separado por vírgulas, ó. A, E, I, O, U. Tá bom? Quantos elementos tem esse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o conjunto das vogais tem 5 elementos. Então, de novo, representação gráfica, coloquei tudo dentro de um quadrado, dentro de um círculo, tá? Só um desenho mesmo. E por extenso, escrevo o nome do conjunto das vogais, no caso, todo em maiúsculo, igual a... Abro as chaves, coloco todos os elementos desse conjunto separado por vírgula e fecho a chave, tá? Exemplo 2. Quem é ou quem são os presidentes do Brasil em 2015? Nós só temos um presidente, que no caso é a nossa presidente Dilma, certo? Tem mais algum presidente do Brasil em 2015? Não, então só tem um elemento. Quando o conjunto só tem um elemento, a gente chama isso de conjunto unitário, tá? Representação por extenso, o nome do conjunto. Vou chamar só de presidente, tá? Presidente. Porque se eu for botar presidente do Brasil 2015 fica grande. Então eu vou botar só presidente. Igual a... Abro as chaves. Coloco o elemento do conjunto. Ou os elementos. No caso aqui só tem um, eu só vou colocar um, tá? E fecho as chaves, tá? Então, representação gráfica é representação por extenso. Nome do conjunto em maiúsculo igual a... Abro as chaves, coloco o nome do elemento separado por vírgula. Não separei por vírgula porque só tem um elemento. É um conjunto unitário. E fecho as chaves, tá? Mês do ano, conjunto 3, tá? Seria mês do ano que começa com a letra M. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março começa com M. Abril, maio começa com M. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, no mês do ano que começa com a letra M, a gente só tem 2, que é março e maio, tá? Então, seria essa representação gráfica por extenso. Tá assim, ó, meses. Com a letra M, enfim, não vou colocar tudo, tá? Só meses. Seria como? Tem um igual aqui, né? Mês igual. Abro as chaves e coloco os elementos entre vírgula, tá? Separados, março e maio, tá? E fecho as chaves, beleza? Quarto exemplo. Mês do ano que começam com a letra Z.
Quais são os meses do ano que começa com a letra Z? Nenhum, né? Se você for ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nenhum começa com a letra Z. Então esse conjunto não tem nada. É um conjunto vazio. Quando o conjunto é vazio, a representação gráfica dele é essa. E a simbologia dele seria o seguinte, ó. Meses é igual um zero cortado. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o conjunto não tem nenhum elemento, portanto ele é vazio, tá? Poderia também escrever dessa forma. Meses é igual a... Abro as chaves e coloco quem está dentro. Quem está dentro? Ninguém. Então, não coloco nada. Fecho. Tá? Então posso representar o vazio assim, com um zero cortado, ou abrindo e fechando as chaves, tá? Nunca, jamais eu posso representar assim. Beleza? Nunca, jamais. Beleza? Ou eu coloco o zero cortado, ou eu coloco as chaves abertas, depois eu fecho, tá? Subconjunto, certo? Tem conjunto, tem subconjunto, beleza? Subconjunto é um conjunto que faz parte de outro conjunto. Pessoal, como assim? Voltando para aquele exemplo lá da escola, imagine que eu tenho uma escola e eu divido essa escola em manhã e tarde e posso fazer várias divisões, né? Fundamental, médio, posso dividir por turma, tá? Só que eu quero que você imagine o seguinte: o conjunto dos alunos do fundamental é um conjunto? É, né? São elementos, vocês são alunos, por exemplo, tá? Que tem algo em comum, todos estudam no fundamental, certo? Então ele é um conjunto? É. Só que o conjunto desses alunos do ensino fundamental, eles fazem parte também do conjunto dos alunos que estudam de manhã. Então veja, isso é um conjunto? É. Mas ele faz parte de um outro conjunto maior, que são os alunos da manhã. Então o fundamental é um subconjunto dos alunos da manhã, tá? Porque o conjunto dos alunos da manhã é um conjunto maior, que ele pega conjuntos menores, tá? Então é um conjunto que faz parte de outro conjunto, tá? Por exemplo, aqui também, ó, eu posso ter o conjunto dos alunos da tarde. Aí depois eu posso ter o conjunto dos alunos do oitavo G, o conjunto dos alunos do oitavo H, tá? Por exemplo, se a gente for ver, eu poderia separar também, ó, imagina só o conjunto dos alunos do oitavo H. Eu posso separar em mais dois conjuntos, não posso? Por exemplo, aqui homens e aqui mulheres, tá? O conjunto das mulheres e o conjunto dos homens são uma coleção de coisas, ou seja, coleção de pessoas que têm algo em comum. Todos aqui são homens e todos aqui são mulheres. Mas como eles fazem parte de um conjunto maior, eles são um subconjunto do oitavo H, tá? Então, é um conjunto? É, os homens. Coleção de coisas, uma coleção de pessoas que têm algo em comum. Todos são homens, então é um conjunto. Mas fazem parte de um conjunto maior, que são os alunos do oitavo H. Então, homens é um subconjunto de oitavo H. Assim como o oitavo H é um subconjunto dos alunos da tarde. E assim como os alunos da tarde e da manhã são subconjunto dessa escola, tá?